Olha ela Ó, aí. já botei um filtro. Entrou com tudo, entrou de cara. Deu Você certo? está comendo, meu amor? Como é que você tá? Tudo E bem? lambuzando aqui com É a isso mesmo. cocada. Eu que não como nada com açúcar, às vezes só um açúcar mesmo para dar uma Mas mulher cortada. precisa, né? Você sabe disso. Mulher precisa. Tem épocas do mês assim que eu fico com vontade de comer a lata de açúcar. É assim mesmo, é coisa de mulher mesmo. E aí, minha querida, uma das melhores atrizes, muito fã, e eu tenho um prazer enorme em receber você aqui agora, para contar um pouco do seu trabalho para a gente, da sua vida, dos seus planos, e falar também o que você quiser. Aqui você tem toda a liberdade da sua casa, pode falar. O que você quer começar falando sobre sua carreira? Queria que você me contasse um pouquinho mais dessa tua causa. Aí, eu estava conversando com uma amiga outro dia, Uhum, embora a gente saiba, né, que as pessoas, cada um tem uma causa e um momento para abraçar as causas, e tem gente que não consegue se doar ao ponto de uhum. abraçar causa nenhuma. Tem uns que só sabem criticar, tem outros que só sabem falar mal, tem outros que só sabem falar bobagem. Então, assim, sempre que uma pessoa se dispõe a abraçar certas causas que são de fato relevantes para a vida da maioria, de uma sociedade inteira, isso me causa uma certa, além de estranheza, porque me causa muita curiosidade. Estranheza porque as pessoas não se doam mais tanto hoje em dia, né? Elas só Nem um querem pouco, saber do próprio umbigo. com Então, certeza. me conta você um pouco desse teu projeto, dessa causa que você está abraçando e como é que eu posso te ajudar. Tá, você já está ajudando porque você está aqui comigo, mas eu vou explicar para você. O meu nicho antigo era maquiagem. Eu fazia maquiagem, porque na verdade assim, eu tenho uma formação, que eu não posso dizer ela aqui, e agora eu estou no último mês, que eu vou pegar o meu diploma de psicologia criminal. E que eu fiz durante a pandemia, uma outra faculdade. E só que durante a pandemia eu trabalhei em coisas, não é vergonha, é trabalho, eu fiz muita coisa, eu fiz alongamento de unha, eu fiz cursos, eu fiz assim o que dava para fazer naquele instante, naquele momento. Eu moro numa cidade pequena. Sobre causa, eu vou ser franca com você. Tudo começou por uma causa pessoal minha. Quer dizer, o que aconteceu, uma coisa que aconteceu comigo. Mas a defesa da mulher e dos animais, e causas assim, eu sempre, a minha vida inteira, como a gente falou aquela hora por telefone, a vida inteira eu defendi os animais. Eu fui ativista a vida inteira. Mas a questão da ONG e da página foi uma coisa que começou comigo, que aconteceu comigo, que infelizmente eu ainda não posso revelar, mas aquele nosso amigo em comum sabe do que se trata. E a gente. E eu falei, não, tem que ter um basta nisso. Nós somos seres humanos, nós somos mulheres, e a gente não pode ser tratada dessa forma. Uma hora tem que acabar. Então, eu decidi fundar, fazer o site. E de repente eu comecei a pegar casos importantes. Eu não sei se você chegou a ver lá, estava fechado, o rapaz estava fechando para manutenção. Eu peguei alguns casos, peguei o caso da família Lanzani, peguei o caso da Juliana Rise, que também já teve uma live aqui comigo. Comecei a pegar os casos e comecei a correr atrás da ONG. Aí eu tive a ajuda de muitos amigos. O Anselminho me ajudou muito, bastante, me passando contatos. Agora, ator, atriz, músicos, eu sempre gostei de fazer live porque eu nasci no meio dessas pessoas, do meio artístico, eu conheci muita gente. Então, de vez em quando, eu fazia uma live. Mas era uma coisa leve e minha. Agora, realmente.
abraçar a causa foi depois do que aconteceu comigo. Foi isso. Ajuda. A ONG, ela vai ser aqui. Já vimos a sede, ela vai ser aqui na minha cidade. Qual é a cidade? E Salto. Onde é isso? Salto. Ele é interior de São Paulo. Eu acho que você vai se lembrar como Salto de Tu. É que o pessoal fala que tudo é grande, eu não sei se você se Tu. lembra. É a cidade do Anselmo Duarte, que até o Anselminho fez uma live comigo, que é o filho dele. E nós acabamos por entrar em contato e ele fez a live, tem aqui a Sala Palma de Ouro, que é em homenagem ao pai dele, e fizemos um trabalho legal e eu estou sempre fazendo postagens sobre o Anselmo. Então, é isso aí. E eu comecei o trabalho, comecei a fazer postagens, porque eu vi o aumento do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aliás, está acontecendo. Eu não sei se sempre aconteceu, Daniela, não sei se sempre aconteceu. Eu costumo dizer assim, eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que eu vou baixar um pouco aqui, porque eu acho que está muito. Eu vou dar um exemplo. É, Mulheres sendo estupradas por ginecologistas, Oh, meu médicos. Deus. Eu acho que isso daí sempre aconteceu. Eu acredito que todas nós já fomos e não sabemos. Porque a gente operava, a gente fazia uma cirurgia, tomava uma anestesia, apagava, depois acordava e não sabia o que acontecia. Hoje existe a internet. A internet tem o lado bom e ela tem um lado ruim para mim. Então, eu acredito que isso possa ter acontecido. Isso não começou agora de uma hora para outra. Isso já deve vir há muito tempo. E eu tenho uns pensamentos fixos em relação a isso, sabe? Em relação a essa coisa ter começado há muito tempo atrás, mas é a história parecida com a do Aar. Alguém tem que dar o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, as outras vão vir atrás. Então, assim, coragem. Porém, como eu disse a você, é, eu não defendo a mulher, eu defendo o ser humano. Porque existem muitas mulheres, na minha opinião, como eu falei para você, que estão passando um pouco do limite, né, em algumas coisas, e que usam essas situações que estão acontecendo com bebês, né, que é uma coisa assim sórdida demais, pais e mães fazendo isso com bebês. Então, usam isso em proveito próprio, né, para parecer, sabe, querer fazer coisa que nunca fez. Eu trabalho com isso há 10 anos. Eu não sei se você deu uma olhada no meu perfil, mas eu já tive uma academia de cross trainer, e eu sempre fiz live a minha vida inteira. Então eu tenho assim experiência nisso e eu estou procurando, tenho 5 redes sociais. Agora, abrindo a página, eu ficaria com a página no YouTube, e no caso, eu tenho também o Instagram do Justiça Agora, mas por enquanto ele ainda está em fase de construção, né? Que eu acredito que o nicho vai deslanchar, eu espero em Deus. E na questão colaboração, o que eu espero seria o apoio mesmo psicológico das mulheres. Eu apoio a causa, olha um bebê aí, eu apoio a causa. E esse é o bebê, que lindo. Você tem quantos desse? Tenho 2 gatos pretos. Sou apaixonada por gato preto. Meu Eu lado. gosto de gato preto. O meu vizinho não sai aqui de casa, tá sempre aqui em Qualquer casa. coisa que os pretos, eu sou apaixonada. Olha Eles lá, bebê. são lindos, né? Tem olhos lindos. Olha que bebê lindo. Olha só. Então é isso, minha querida. A causa em si, ela é sobre isso, tá? Sobre o que está acontecendo, pedofilia, abuso, feminicídio, mas nem tudo é o que é. Então, eu costumo dizer que você que está me entrevistando, você sabe disso, né? Eu costumo dizer a seguinte coisa. Não,
eu entendo as coisas que não existem acepção de pessoas, não existe cotas para nada. Eu tenho uma forma muito minha de pensar. Então, eu acho que nós temos que defender não uma gleba de pessoas, nossa, eu vou defender os negros, eu vou defender os brancos, japoneses, só as mulheres. Não, eu acho que a gente tem que defender o ser humano. Porque eu acho que o comportamento, para mim, na minha opinião, Andréia, teria que ser zerado isso aqui e começado de novo. Porque o Brasil é uma terra. O Brasil é terra. Não tem nada a ver. São as pessoas que estão aqui dentro, que não tiveram, que não têm orientação, e eu acho que não tem, na minha opinião, não vai dar certo. Eu acredito assim, que teria que limpar. Elas não são... Ninguém educa. Não, Ninguém educa para respeitar o próximo, para não. nada, para nada. Então é bem complicado isso tudo. É bem complicado. Parece que é um país assim que os dirigentes se aproveitam dos cargos que têm, Ah, deixa eu enriquecer ver aqui. e acabou. Tem pessoas. E é isso. Sim, é aquilo que você falou, as pessoas são egoístas, só pensam nelas e usam coisas que são sérias, sérias, em proveito próprio. A velha história dos 5 minutos de fama. Eu quero meus 5 minutos de fama, não importa como, entendeu? Então, ela não pensa na dor que a pessoa está sentindo, ela não pensa nisso. E nas barbaridades do que essas pessoas estão fazendo. Também não dá para acreditar. Então, às vezes, eu tenho vergonha de ser mulher, às vezes eu tenho vergonha até de ser humana, porque, como a gente estava conversando aquela hora, eu também sou da mesma opinião que você falou para mim. Muitas vezes, entre alguns seres humanos e os animais, eu fico com os animais, com certeza. O amor é incondicional, eles não traem, eles não mentem, eles são fiéis, leais. Aliás, fidelidade é uma coisa assim à parte, eles são leais. Então, é por isso que eu comecei esse projeto. Agora é a tua vez. Eu penso de causas que, assim, as pessoas estão muito desorientadas em geral, né? É muita liberdade. Os tais 5 minutos de fama, hoje em dia, virou 1 hora numa live, virou todos os dias na internet. E as pessoas desorientadas e desequilibradas é um jardim, né? É um jardim para se criar qualquer coisa que você queira. Então, assim, violência é uma coisa que me assusta muito, que me apavora muito. Eu saí do Brasil por causa da violência. Por causa da violência urbana e pela falta de segurança pública. Nunca teve nada a ver. Eu, por acaso, fui morar na Califórnia, mas não foi uma atriz indo atrás de Hollywood. Eu fui visitar um lugar, que tinha familiares lá, e me encantei com a segurança pública daquele lugar. Uma cidade muito parecida com Rio de Janeiro e São Paulo, assim, tem tudo que São Paulo oferece, tem tudo que Rio de Janeiro oferece, tem a praia, tem aquele lado mais informal de cidades grandes com praia, tem o lado, nunca fui muito da noite, mas tem o lado noite, o lado cultural, os teatros, os shows. É como se fosse... Eu morava entre Rio e São Paulo, desde o início da minha carreira, eu ficava lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então é como se fosse unir essas duas cidades com uma segurança que no Brasil não tinha. Isso faz 17 anos já. Hoje, 17 anos depois, eu vejo que está muito pior no Brasil. Isso me entristece profundamente, profundamente, porque assim, por mais que hoje eu seja naturalizada americana, eu nasci aqui, a minha família toda mora aqui, é o meu país, né? Eu nasci aqui, eu costumo dizer que eu desci aqui enquanto espírito por alguma razão, aqui no Brasil. E me entristeceu muito ver que está pior
A China, que eu conheci 25 anos atrás, é uma das maiores potências no mundo hoje. Só há 25 anos. E era um caos quando eu fui lá. Era um lugar pobre, triste, as pessoas muito judiadas, assim, porque é um país comunista, é um país, né, com bilhões de pessoas e respeito zero pela mulher. Você citou aí a causa feminina lá, a mulher não conta. Né, matam as meninas quando nascem, porque tinha em um dado momento, eu não sei se ainda é assim hoje, a lei de que só pode ter um filho, né? Acho que isso, povo, né? Porque as pessoas com dinheiro, acho que podem ter quantos filhos quiserem, mas o mundo está muito de cabeça para baixo. Não é só o Brasil, o mundo inteiro, essas guerras. E eu entendi, acho que eu levei quase que a minha vida inteira para entender que tudo é uma causa econômica. As pessoas não têm vontade alguma de fazer funcionar. Não tem. Quando você falou em ONG, vou te ser bem sincera, André, eu falei assim, ONG. As ONGs só enriquecem o bolso de quem faz, porque não vejo nenhuma fazendo sério. E uns anos atrás eu conversei com uma pessoa que me passou dados reais sobre as ONGs, né? Aí eu lembrei do Unicef. Quantas pessoas bacanas que apoiaram e se envolveram. Eu mesma, desde que eu era adolescente, eu já sou uma senhora, eu tenho 54 anos, sabe? É quase a mesma idade que eu. Né? Desde os 15, 16 anos, eu me lembro comprando cartão de Natal do Unicef só para ajudar a ONG. Os cartões eram irrelevantes se era bonito, se era feio, quem que tinha pintado aquela coisinha, só para ajudar aquela ONG. Há 50 anos eles estão pedindo pelas crianças da África. O que eles fizeram, de fato, pelas crianças da África? Eu 50 tenho anos de... opinião sobre isso também, né? Porque estão buscando crianças na África e tem crianças morrendo aqui, de fome aqui, Né? Já dava né? para ter consertado todas. Se a China, em 24, Todas. se tornou a potência que é e botou o mundo inteiro no bolso, você imagina, 50 anos pedindo dinheiro para um país, usando aquelas crianças que até hoje são pele e osso lá, e são cobaias para tudo. São cobaias para a indústria farmacêutica, são cobaias para tudo. Tudo se testa lá. Então, assim, é muito difícil, né? A gente não falar sobre, e ao mesmo tempo é muito difícil falar sobre, porque a gente sabe que a gente é um grão de areia nessa praia, um grão de sal no mar do planeta Terra, né? Todos os mares, das águas. Uhum. E eu, de certa maneira, quando o Marquinhos me falou de você, me ajuda, minha amiga, a causa dela é justa. E eu pensei, conversei com ele, porque é bonito isso, de alguém abraçar uma causa. As pessoas não querem abraçar nada. Eu tenho postado coisas sobre os animais. Quando eu virei vegana, como eu te falei na nossa conversa anterior, foi por causa da minha saúde. Eu fiz uma opção Eu também. saúde, né? Assim, não que eu não pensasse nos animais, mas não dessa forma com que eu penso hoje. Eu, né, sempre gostei, mas cada um no seu galho, né? E eu era a minha saúde naquele momento que estava falando mais alto. Eu parei de comer animais e gordura animal e certas coisas porque eu entendi que não eram saudáveis. São alimentos pró-inflamatórios, muito pró-inflamatórios, e estavam agravando a minha saúde e de muita gente ao meu redor, dos que se deram conta e dos que não se deram conta também. Em busca de receitas alternativas e como é que eu conseguiria ter prazer naquela saladinha que antes eu não achava nada engraçada, eu acabei caindo em várias contas de Instagram de veganos que são veganos pela causa animal. E aí abriu um outro mundo na minha cabeça. Eu continuei com a minha opção pela minha saúde, assim, eu nunca mais vou comer aquilo. E hoje em dia eu me dou conta do terror que é. Que são animais grandes, né? A vaca não é um gatinho, é um bicho grande. E se o ser humano consegue fazer o que faz com um bicho daquele tamanho, com requintes de crueldade que faz, você imagina com uma criança, com um gatinho, com um cachorrinho, Uma criança de 20 dias, né? com mulheres que não, né, que não são fortes. Então, assim, é bonito isso. E eu resolvi ajudar por isso, né? Eu vou Porque responder
uma coisa para você agora. Você falou sobre ONG. Eu pensei, Instituto, ONG, agora tem um outro nome, porque não é mais ONG, eu não estou me lembrando agora, porque já substituíram. É, olha só, pode parecer que eu estou fundando um conglomerado, alguma coisa. Não, eu estou trabalhando sozinha. Nesse tempo todo, eu estou trabalhando sozinha. ONG é uma coisa que eu tenho que ter um presidente, um tesoureiro para me ajudar, mas eu não tenho apoio de ninguém. Isso eu estou fazendo sozinha. Dinheiro eu tiro do meu bolso. Então, assim, o que que acontece? Na pandemia, ó, o próprio Marquinhos já brigou comigo algumas vezes. Aliás, ele briga sempre, né? Por quê? Porque quando começou a pandemia, as pessoas não tinham dinheiro para comprar máscara. Então, o que que eu fazia? Eu pegava papel toalha, botava elastiquinho, fazia máscara e saía. Tem até foto no Instagram meu fazendo isso. E saía distribuindo máscaras. Então, assim, eu não espero que ninguém tome atitude por mim. Eu vou lá e faço. Porque falar é muito fácil, gente. É muito fácil. Eu tô fazendo, colocar uma cruzinha na mão, esticar. Até fiz isso esses dias, sabe? Mas eu penso assim, é muito fácil a pessoa falar, mas como eu te disse, a gente também tem que fazer, porque não adianta a gente só falar. Se a gente não tomar uma iniciativa, se a gente não fizer alguma coisa, não vai adiantar nada. Petições, milhares, porta na cara, milhares eu levei. Mas não tem problema, eu vou continuar fazendo a minha parte, porque eu acho que estou fazendo para mim, por mim, pela minha forma de ser, pelo meu estilo de vida, eu não sei, pelo meu caráter, principalmente. Caráter, para mim, é uma coisa muito, muito importante. É o que eu sempre digo. Minha mãe, quando ela faleceu, ela me deixou duas coisas, isso eu digo em todas as lives. Ela não me deixou dinheiro. Não, ela não me deixou nada de dinheiro, mas ela me deixou um nome limpo e dignidade. É uma coisa que eu não Podem, abro mão. tem isso, né? Eu Quando não abro mão. podem dizer que tem isso? Ah, eu tava no escuro, ó. Agora que eu vi que tem uma luzinha aqui. Ha, Luizinho, prendi. então, porque o que que acontece? Às vezes você conhece uma pessoa e você acha que você conhece aquela pessoa e você realmente não conhece aquela pessoa. Entendeu? Porque o coração o solo do coração de um homem que eu quero dizer, de uma pessoa, é terra que ninguém anda, você não sabe o que é, como é, o que ela é capaz de fazer. Então, assim, eu procuro, antes de ficar postando coisas na internet, inclusive estou tendo problema com, até comentei com você, com direitos autorais, porque a gente precisa saber a verdade das coisas antes de você fazer uma postagem, porque é uma coisa séria. Porque você pode destruir a vida de uma pessoa, ou você pode colocar uma pessoa que não deve estar lá em cima, lá no alto. Então, eu sou terrivelmente contra esse tipo de coisa. Sou, sempre fui, tenho uma forma diferente de pensar. Acho que não tem que ter dias. Por que que o meu sonho é sair do Brasil, mas para morar? Eu amo o Brasil, eu amo. Mas peraí, Fala. gente, todo mundo trabalha lá fora, brasileiro só quer feriado. Tem que ter feriado para tudo. Gente, daqui a pouco vai ter o dia, sei lá, o dia do travesseiro, o dia de qualquer. Eles arrumam uma forma de arrumar um feriado. E eu acho o seguinte, gente, a gente não. Tem aquela velha coisa que nossa avó falava: você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Então, gente, a gente não tem isso aqui. Você é comprado com palavras, você é comprado com promessas, com eu te dou isso e você vota em mim, você faz isso, você vem. Então, assim, o brasileiro ele não aprende, ele não aprende a olhar lá na frente, no que vai acontecer lá na frente. Ele olha no que ele está precisando no momento. E aí isso é uma coisa que não vai mudar. Eu acredito que eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz, eu passei muita
coisa triste na minha vida, mas hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz porque eu vivi nos anos 80, e eu acho que os anos 80 não existiu melhor. Os anos 80 foi bom para tudo, sabe? É filme, música, é comportamento, não tinha internet, não tinha tanta violência, era uma coisa totalmente diferente. Então, eu sou fã incondicional dos anos 80. Mas sim, as coisas estão piorando, sim. Se você perguntar para mim, você acha que tem solução? A minha resposta vai ser não. Mas se a gente ficar com os braços parados e falar assim, vamos deixar, vai vir o próximo. É aquilo que a gente estava falando sobre aquele assunto seu lá. Tem que dar o primeiro passo, porque se não der o primeiro passo, acontece com outras pessoas. É, eu estava aqui pensando, a violência nos anos 80, ela acontecia igual, só que ela não era divulgada como é divulgada hoje. A internet nos trouxe isso. As pessoas colocam, qualquer um tem hoje um celularzinho com uma câmera, e qualquer coisa que aconteça, a pessoa já pode registrar ali. Então hoje, por um lado, banalizou a violência muito, por outro, ela é mais exposta. Antes as pessoas não gritavam sozinhas, ninguém ia botar no jornal, numa revista de fofoca, uma coisa que fosse pessoal, particular, que não acontecesse com uma pessoa pública, por exemplo, que fosse interessar os outros, né? Então, hoje em dia, todo mundo expõe tudo. Todo mundo expõe tudo. E as pessoas, às vezes, se expõem além da conta também. Não precisava se expor em tanto, né? Mas, se Pode você não falar. estou aqui pensando, se você não acredita que pode melhorar, por onde que você vai começar? Por onde Eu vou começar? começar fazendo a minha E vai, parte. vai Porque ser. se existir pessoas que pensam, como eu falei para você, uma andorinha só não faz verão. Eu acho que se existir pessoas que pensam igual, eu acho que a gente pode dar um grande passo, porque a gente já mudou muita coisa. A gente já mudou muita coisa. Só que no Brasil é um processo muito, muito, muito lento. Porque o brasileiro é difícil de entender as coisas. É difícil. Então, eu acho que não é porque alguém abusou de alguém, matou alguém, que eu vou lá, Marcelo, muito bem-vindo, para todos vocês. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho que ter a minha integridade, eu tenho que dar os meus passos, eu tenho que dar o primeiro passo para uma vida melhor, para ajudar as pessoas. Como eu estava falando para você, eu ajudei muito cachorro de rua. Eu cuidei de cachorro de rua que tinha sinomose, eu ia lá, comprava medicação, dava. É coisa que a prefeitura daqui não fazia, porque eles faziam a eutanásia sem dar como que é o nome? Para dormir lá, o remédio para dormir, eles faziam sem. E eu briguei, na época eu briguei muito por causa daquilo. Eu falava, não, olha aqui, sem anestesia, não vai fazer eutanásia. Não vai fazer eutanásia. Então, assim, eu me vejo brigando desde que eu era adolescente pelo direito dos animais. Depois a gente foi passando pelo humanos, negros. Só que eu não gosto que seja massificada as coisas. E tem pessoas que massificam muito. Isso eu acho totalmente errado. Eu defendo somente as mulheres. Ponto final. Ó, o abuso. Mexeu com uma, mexeu com todas. Peraí, tem animais, tem criança, tem idosos apanhando de filhos. Então, assim, eu acho que a gente não tem que massificar. A gente tem que defender o que é certo. A minha opinião é essa. Entendeu o que é certo. Você falou que você está estudando direito criminal, é isso? É. Direito criminal, porque eu acredito que se muda as coisas quando se muda leis. Eu não acredito em bater panela na rua, sabe essas coisas de bater panela na rua e faz passeata, a gritaria acontece, aí sai no jornal, sai aqui, sai ali e tudo continua igual. Como é que se muda? Tem que mudar as leis. Né? Tem que mudar as leis. E Eu acredito tenho colaboradores, advogados, que mas são poucos os que querem se envolver nessas coisas. Você sabe que, melhor do que é ninguém, você sabe, muito são pessoas que poderiam.
Oi. Desculpa te interromper, mas assim, se envolver, né? A gente é atacado, às vezes, sem nem se envolver. As últimas eleições aconteceram e uma boa parte dos artistas defenderam o que eles acreditavam, um lado, outros artistas, outro lado. E eu, particularmente, pessoalmente, eu nunca expus em quem eu votei, se eu não votei, o que eu penso das duas partes. Eu nunca expus a minha opinião Eu publicamente. Só também não. pessoas que estão muito próximas de mim, né? Famílias e amigos muito íntimos. Eu nunca expus. E eu sou até hoje atacada por pessoas que resolvem atacar só porque eu sou artista. Tipo, Sim. ficam dizendo, faz o L agora, chora. E assim, eu nunca disse publicamente se eu fiz L, se eu não fiz o L, o que eu penso do L, o que eu penso do outro, desse, daquele. Eu nunca expus. Então, assim, as pessoas estão com estão muito infelizes em geral, muito desamparadas, muito sem um norte, muito sem um líder verdadeiro para seguir, muito sem educação, muito sem respeito ao próximo. E isso tudo gera um nível de agressividade muito grande. Elas atacam. É óbvio que uma pessoa, para atacar, ela está tão infeliz dentro dela, dentro da própria pele, dentro da vida, dentro da profissão, deve estar num emprego horroroso que ela odeia, só para pagar a conta, que todo mundo precisa pagar a conta, né? Mas assim, é tanta coisa negativa que deve estar acontecendo na maioria dos seres humanos que eles atacam. A internet hoje virou um campo de guerra, né? Um campo de batalha. Antigamente as pessoas bebiam, iam para o bar e batiam boca no bar. Falavam até conversa de bar, isso não dá em nada. Hoje em dia eles fazem coisa igual ou pior na internet. Uma pessoa tem um projeto, se ela é artista, ela roubou o dinheiro do povo. A outra tem não sei o quê. Ah, só porque é artista tem que ser, tem que ter se aproveitado da Lei Rouanet. Pronto, é isso que você quer dizer, né? E não é verdade, muitos. Para começar, nem sabem o que é a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, você Não. pega o dinheiro que é seu, da sua empresa particular, empresa privada, porque não existe Lei Rouanet para empresa pública, é uma empresa privada que a pessoa, em vez de pagar o seu imposto de renda para o governo, enfiar no bolso dele, que a gente sabe que é isso que o governo faz com 90% do dinheiro, essa pessoa, esse empresário privado, investe na cultura brasileira. Ou seja, é bom para todo mundo. Esse dinheiro não vai para os hospitais, não iria para os hospitais, não iria para causa nenhuma humanitária, não iria consertar a calçada da vida desse imbecil que fica brigando e condenando e apontando, né, as pessoas que fazem alguma coisa. Mas esse mesmo Os imbecil chamados haters, né? Que ficam ofendendo as pessoas a troco de nada, não né? sabe A nem por troco de. muito infelizes, muito infelizes, muito infelizes. Como que se muda isso? Eu te pergunto, você estuda isso? Eu não, eu estudo alimentação há 25 anos. Eu estou até agora escrevendo um livro sobre isso para ver se eu consigo ajudar pessoas a não se botarem nas mãos dos médicos, por exemplo. A você entender que você pode se curar sozinha, de qualquer coisa. Né? É uma utopia da minha cabeça, mas ele está na página 150, daqui mais um mês ele deve estar pronto. Eu escrevi um livro, É. eu estou esperando o momento certo para lançar, mas é mais da parte criminal mesmo. Mas o que eu posso dizer para você é a seguinte coisa: como você vai fazer isso? Você já está fazendo isso, Uhum. você já está fazendo isso. Você expondo a sua opinião, você está fazendo isso. Você falando sobre isso. Às vezes eu paro para pensar, vamos dar um exemplo. A gente está falando aqui de mulher para mulher Marisa, né? Vamos dizer assim, você, você é uma mulher que é violentada. Você tem que ter aquele discernimento de falar assim, uma mulher, eu peguei dois casos seguidos. Uma mulher que ela é violentada, ela quer o quê? Ela quer ficar aparecendo na mídia ou ela quer se esconder? Grande maioria quer sumir da terra, né, naquele momento que isso acontece. Então, assim, você tem que ter. Eu peço a Deus o dom do discernimento para não fazer bobagens, entendeu? Nesse ponto.
tá? Claro, nunca peguei dinheiro de ninguém para nada, para fazer nada, tudo saiu do meu bolso, do bolso do meu marido. Graças a Deus, eu fiz de coração para os animais, para as pessoas que conviveram comigo, que se relacionaram comigo, entendeu? A única coisa que eu digo para você em relação a essa causa toda, eu não massifico. Isso eu não faço. Quando você falou de ser vegana, o meu processo é um pouco mais lento que o seu, porque eu tenho um problema de saúde genético de nascença e ele é muito, muito grave. E eu peguei Covid 5 vezes, pouco, né? 5. Então eu fiquei com algumas sequelas e eu conversando com uma amiga, que inclusive ela fez uma live comigo, ela toca violoncelo, e ela falou para mim, André, experimenta parar, porque eu já não me sentia bem, eu já tinha visto algumas no YouTube, essas coisas, os animaizinhos, o boi, quando ele vai morrer, ele chora, ele chora. Então aquilo começou a doer dentro de mim, então eu ia comer, eu lembrava, eu não conseguia comer, então aquilo lá já me doía. Então eu falei, não, gente, eu estou sendo hipócrita. Eu não vou fazer isso. Aí ela virou para mim e falou, André, você vai melhorar por dentro e por fora. Então, eu comecei sendo simplesmente vegetariana. Eu falei, eu não vou conseguir de uma hora para outra tirar tudo da minha vida. Um leite, por exemplo, não vou conseguir. Vai, Mas eu fui tirando, tirando, tirando. com E certeza. hoje não faz falta. Hoje me dá vontade de comer um doce, eu vou lá e faço um brigadeiro dá para fazer, né? A gente sabe que dá para fazer doces maravilhosos, gostosos, a gente não passa fome, a gente não precisa comer só folha, né? Não é assim que É. funciona? Então, eu penso dessa maneira. Esse é o meu jeito de pensar e esse é o propósito do Justiça Agora. Denúncia, procura-se. Eu dou muita ênfase ao caso Lanzani, Cara, porque eu acho que vou perguntar, é que eu fiquei 17 anos fora sem saber, o contato que eu Ah, tinha com tá, a tá. minha família, só. E assim, É bom falar, porque eu sei que elas não vão se importarem, porque elas estão pedindo para eu postar, né? Elas já tá no site lá, inclusive a live delas. É a história de um rapaz que a mãe fez tudo por ele, pagou faculdade para ele, e ele assassinou ela a sangue frio para ficar com o apartamento dela. Só que a mãe tinha câmera dentro de casa. Então, as irmãs dela vieram fazer uma live comigo. Foi por investigação criminal. Eu peguei a investigação criminal, conversei com elas. Elas falaram: eu quero que todo mundo, eu quero a foto dele em todos os lugares, porque para a promotoria foi 2 minutos. 2 minutos de vídeo. Eles mandaram uns 10 minutos para mim. Eu fiquei chorando 2 dias porque mostra claramente ele assassinando a própria mãe, violentamente, de uma forma assim, sabe? Hã? ele não foi preso? Não, ele fugiu e tá lá no Justiça Agora a foto dele de procura-se. Porque, logicamente, ele mandou um recado por um advogado dizendo que ele se entregaria, mas que não há provas suficientes de que ele fez alguma coisa. Não, só tem um vídeo de 10 minutos vendo ele enforcar a própria mãe. Mas assim, não tem problema, esmurrar o peito da própria mãe e depois assassinar. Só tem esse vídeo, não tem provas, né? Não tem nenhuma. Então, assim, mandou, e é lógico, né? Ele não se entregou, ele está foragido, e eu coloquei no Procura-se. Eu coloquei na parte do Procura-se, e sempre, eu tenho 6 redes sociais, 6, agora são 6. Eu coloco a foto dele sempre que possível. Se ele tiver diferente, se você conhecer, se ele trocar de nome, disco 90, pode fazer a ligação anônima. Então, eu acho que o Tipo, ajudar, tem várias formas de ajudar. tipo um serviço Oi? público, você faz a ponte, encaminha coisas que chegam a você para pessoas que possam ligar para alguém, ligar para a polícia, se for um caso assim,
se for uma delegacia de mulheres, se for um caso, uma violência contra a mulher ou violência contra gays, e hoje em dia tem violência contra tudo e todos, né? Tudo e Seria, todos. seria mais ou menos isso. Exatamente. Mas eu vou falar uma coisa para você, Daniela. Só quem viveu na. Isso não te, Oi? isso não te pesa? Porque assim, desde que eu cheguei aqui, eu não coloquei televisão ainda. Sabe assim? Porque eu fiquei um mês, primeiro na casa da minha mãe, depois eu fiquei na casa do meu filho, outro mês. E assim, quando você vê jornal, né, é uma hora de coisa negativa. E nos intervalos, propaganda de remédio. Ou seja, é negativo, né? Coloca Não, todas é as uma energia negativa. É uma energia isso negativa, não, é uma coisa que dói. isso não te abala, porque é como se você tivesse ligada 20 horas do teu dia, fora as que dorme, no para trás e no negativo. Por isso que eu falei, é uma generosidade muito grande abraçar a causa, né? E ter essa iniciativa que você está tendo. Eu admiro muito isso, mas isso não te dói na alma? Eu tô te entrevistando. Dói na alma. Com certeza é uma energia negativa. Eu tô sempre conversando com o nosso amigo lá, e a gente bate longos papos, Uma... e ele fala. É, não, não sabia se você pode falar o nome, né? Mas, de qualquer forma, eu geralmente eu não toco no nome, eu não falo de política, eu não falo de religião, eu não falo. Porque eu perdi seguidores, inclusive, você está falando agora de política, eu perdi seguidores. Porque eu falei assim, eu sou a política, gente, pelo amor de Deus. Se vocês querem saber a verdade, eu conto para vocês. Eu não votei nenhum e nem outro. Eu paguei uma multa. Porque eu não quero amanhã um fazendo uma besteira muito grande e eu falando, pô, eu contribuí para isso. Eu fiz assim. Só falei isso porque eu estava perdendo seguidores por causa disso, eu estava sendo ofendida por causa disso, porque você é esse, porque você é ele, porque você é aquele outro. Então, assim, eu cheguei e falei, só política, gente, é nenhum e nem outro para mim, e não importa se tiver um terceiro, vai ser ruim do mesmo jeito. É o Se tivesse bom, sistema brasileiro que não funciona. exatamente. Se alguém fosse bom, a gente falaria sem problema nenhum. Sempre Porque os bons morrem, né? então, Misteriosamente morrem os bons, né? as pessoas que se manifestam é porque elas acreditam naquilo, né? Elas acreditam naquele partido, ou naquela pessoa, ou naquele grupo de pessoas. Agora, aqueles que não se manifestam é porque não acreditam, isso é tão óbvio. Tem tanta gente burra que fica enchendo o saco todo dia, todo santo dia, tem meia dúzia de. Eu já até conheço mais ou menos a carinha, o nome, porque é todo santo dia mandando bobagens, mandando coisas para mim, como se eu votar, né, fosse por esse caminho ou por aquele caminho. Não, eles não sabem qual é o caminho. Se eu tenho um caminho aqui no Brasil, né? Porque eu nem votar aqui voto mais. Mas essa pessoa não sabe disso. Ela escolhe alguém para azucrinar e azucrina. Então, assim, são pessoas infelizes. São pessoas atrapalhadas. Alguns talvez tenham até problemas na cabeça, problemas mentais, a gente não Sim, sabe. sim. Isso você tocou num ponto muito interessante. Eu entrevistei alguns psiquiatras, mas você falou uma coisa interessante. Eu me considero uma pessoa boa, justa. Eu me considero, não estou sendo pretensiosa, porque eu procuro fazer o melhor para a pessoa. Eu não gosto de mentir. Eu acho mentira uma coisa suja. Eu acho que se você falar a verdade para a pessoa e a pessoa aceitar aquela verdade, mesmo que não seja aquilo que ela queria para ela, mas é aquilo que eu sempre falo: se os dois concordam, é aquilo, entendeu? Mas fale a verdade. Só fale a verdade. Eu penso assim. Se eu aceitar, eu aceitei de livre e espontânea vontade. Mas não há necessidade de mentir. Então eu penso assim. Então você falou assim, bondade. Eu me considero uma pessoa boa, mas assim, vale lembrar que vem de uma experiência pessoal minha também. Aliás, não vem de uma, vem de três. Você, Três você falou experiências. falar, né? Eu respeito o teu momento. Você não A quer dizer o última eu não que posso falar, mas eu posso falar duas. eu Eu tô... posso falar Isso que duas. aconteceu com você, que te deu essa verve dessa luta, né? Foi alguma coisa pessoal, particular ou envolvendo profissionais?
Você falou, As duas coisas. coisas estão acontecendo muito por aí, você vai se submeter a um procedimento e o profissional aproveita da... Ah, não, 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 Não. não, 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 não. Foi particular mesmo, foi particular mesmo. Foi um relacionamento abusivo. E meu primeiro marido também, ele já é falecido hoje em dia. Ele me espancava, mas eu nunca tomei, eu apanhei dele durante 6 anos. Eu sempre conto pro Marquinhos isso aí, porque o que que acontece? Eu sou uma pessoa que quando eu falo uma coisa, eu vou até o final do que eu falo. Eu sou cabeça dura, ele briga comigo, mas briga, porque eu tenho intolerância à água. E um dos meus rins está parando. E ele quer que eu beba água. Mas eu não posso beber água porque eu tenho intolerância à água, mas ele quer que eu beba água. Então a gente fica naquela, sabe? Mas é assim, por que que eu aceitei 6 anos? Eu venho de uma família de evangélico, com kardecista e católico. Então eu falei, do que? Eu estou no meio, eu acredito em Deus, tá? Não me ponham nesse meio. E fiquei. Só que eu fui me casar com essa pessoa, ele era meu professor na faculdade, eu fui me casar e ninguém na família queria o casamento. Porque talvez eles estivessem já vendo uma coisa que eu não via, entendeu? Mas eu bati o pé e falei, vou me casar. Isso é uma decisão minha, é a minha vida, eu vou me casar. E me casei. Eu tomei o primeiro murro no rosto no dia do casamento. Uau! Por nada. E eu não terminei a festa, porque toda a minha família, eu me casei no Paraná, toda a minha família tinha ido para lá. Eu falei assim, meu Deus, vai todo mundo. Não, eu tomei essa decisão, agora eu vou ficar até o fim. E casei. As coisas continuaram a ser, ele continuava me agredindo, me agredindo, me agredindo, e, e eu nunca abri a boca para reclamar ou para contar para minha mãe. E não larguei, e não me separei. Por quê? Eu fiquei ali. Tá? Naquela época não tinha esse negócio de denúncia, não tinha nada disso. Então, eu tinha 27 anos. Então, eu fiquei lá. Só que daí um dia ele perdeu o controle na frente da minha mãe. Aí ele me espancou na frente da minha mãe. Minha mãe falou: quanto tempo tá acontecendo isso? Eu falei: desde o dia do casamento. Meu... Ela falou: você nunca mais vai olhar pra cara desse homem. E eu nunca mais olhei. Parece que Deus selou no céu. Porque ele foi embora, voltou para o Paraná, eu fiquei com a minha mãe e ele tinha um problema de saúde, nós cuidávamos, a gente cuidava muito bem dele. Eu sempre gostei, assim, de homens mais velhos, mais maduros. Então, assim, ele tinha um problema de saúde, a gente cuidava muito bem dele, tratava muito bem dele. E ele ficou sozinho, ninguém cuidou dele. Então, a doença dele piorou e ele morreu. Que faz é que se paga. Sim, é o que eu falo sempre. Nada Não, fica embaixo do tapete, né? Não existe coisas que fiquem embaixo do tapete. É difícil. Aqui nesse mundo, não. Aqui nesse mundo, não. E o último, é difícil, o último caso eu não posso falar para você, mas eu vou ter que te contar. Mas aí eu passei para o meu segundo casamento, também não deu certo, teve um motivo também bem, bem forte. Eu tive um único filho aos 19 anos, foi quando eu descobri que realmente porque na época no Brasil não se falava em hemofilia para mulher. Falava em hemofilia para mulher, até o médico ria na sua cara. A mulher não tem hemofilia. Mulher tem hemofilia, gente. Mulher tem, claro que tem. Eu tenho grau 3. Não tem cura. Então, o que que acontece? Eu tive essa gravidez, teve má formação, teve um monte de problemas, eu perdi. Ele falou: não engravide nunca mais, porque você não vai conseguir. Na primeira hemorragia, você vai morrer. Então, Deus selou no céu de novo. Nunca mais eu engravidei. Então, eu não era para eu ser mãe, era para eu ser mãe de pet mesmo, né? Engravidava, mas assim, era começo de gravidez, perdia e depois cessou. E foi isso que aconteceu na minha vida.
E o último caso que fez eu tomar a decisão de dar um basta em tudo que aconteceu na minha vida, que acontece na vida de outras pessoas. E foi Você isso. falou E que foi. é casada hoje. Sim, sou casada hoje. E como Sou é que casada você... com meu segundo marido, que eu tinha me separado dele e voltei com ele. Hoje nós vivemos juntos. Eu não tenho família. Ele é o homem mais incrível que eu conheço na minha vida, sabe? Ele cuida de mim, tá? Então, eu também tenho uma questão interessante no que diz respeito à família, porque eu tenho uma família gigantesca. Minha mãe era a matriarca da família e ela ficou gravemente doente. Então, assim, churrasco, festas, era aquela coisa. Quando minha mãe ficou doente, todo mundo se afastou para não ter que me ajudar a cuidar dela. Uma amiga minha que morava em Sorocaba, acho que você deve conhecer, ia lá revezar comigo, porque ela via que eu não aguentava mais. Porque eu morando em Salto, ela estava internada em Sorocaba para ficar com ela na UTI. Eu falei, se isso é família, eu prefiro ficar sozinha. Aí eu me afastei deles. Porque família é cumplicidade, é para estar junto nas horas boas e nas horas ruins. É por isso que o Marcos fala, você é 880, né? Eu falei, sou 880. Porque eu acho que não tem o meio termo aí, não tem. Eu não consigo chegar e dar um beijo no rosto de uma pessoa que fala que eu não quis ir ver a própria irmã. Não quis ver para não ter que ajudar a cuidar. Então, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho a hipocrisia dentro de mim. Então, eu sou 880 mesmo. Eu sou. E como é que ele te trata hoje? Com carinho, com respeito? Como é que você se trata hoje? Hoje eu tô me amando. Cuida de mim, ele cuida muito bem de mim. Como é que você se cuida? Você faz o que você gosta? Hoje eu tô me amando. Mas eu cheguei a me odiar. Eu cheguei a ter nojo de mim. Eu cheguei a falar, meu Deus, se inventasse uma máquina do tempo, eu queria voltar no passado. Mas, assim, não serviu como aprendizado, serviu para que eu tomasse as atitudes que eu estou tomando hoje, para ajudar pessoas, para entender melhor a mente do ser humano. É, é por isso que eu falo para você, eu acho que tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, entendeu? De acontecer na vida de uma pessoa. Então, eu acho que tudo serviu de aprendizado para mim, tudo que eu passei. Não acredito que foram passos errados. É, são pessoas sem caráter, pessoas que eu desprezo, que infelizmente cruzaram meu caminho. São lições. Lições de vida. Minha senhorita não falou nada da carreira, né? Até agora. Só eu falei aqui. A entrevista foi comigo, viu, gente? Verdade. Mas é isso aí, Daniela. A causa é essa, os motivos são esses, e minha forma de pensar é essa. Eu sou uma pessoa que eu gosto do ser humano como um todo. Não tem que ter dia de. Desculpa, muita gente não vai aprovar o que eu vou falar, mas de consciência de nada. Não, porque não tem o dia do judeu, não tem o dia do branco, não tem o dia do japonês, não tem. Meu Deus, quantos judeus foram mortos, brancos também sofreram, teve guerra, teve coisa. Não tem. Eu acho que a gente tem que trabalhar para fazer um mundo melhor. Eu acho que a gente tem que lutar e não depender. É uma coisa que eu sempre disse em minhas lives aqui. Não depender de quem esteja no poder, porque eles não vão fazer nada por nós. Eles vão fazer por eles. Quem teria que fazer por nós seríamos nós mesmos, nos unindo. Mas o que acontece? Um briga com o outro por causa daquele que está lá em cima. E a gente vai fazer o quê? Isso tudo é meio que pensado, né? Essas coisas são pensadas. A política é toda pensada. É toda pensada. Exatamente. Tem um livro que chama Arte da Guerra, que é bem antigo. Eu li no teatro no início da minha carreira. E eu achava que tinha a ver com teatro. Chama Arte da Guerra. Aí você, depois de mais adulta, não tão menina como eu li a primeira vez, e eu entendi que é dali que eles tiram, eles seguem uma cartilha de guerra, de como manipular um povo, de como fazer o povo se submeter.
E é muito através da saúde, por isso que eu tomei o caminho que eu tomei. Eu sou atriz, eu Uhum. continuo sendo atriz, você perguntou da minha carreira, eu continuo sendo atriz, eu vou ser sempre atriz, mas chegou um momento que eu também tive essa vontade de fazer alguma coisa por alguém, porque a atriz que eu sou, a Daniela atriz, eu faço para mim. Eu tenho um prazer absoluto de dar vida àqueles personagens. E eu sei que eu levo alento, encanto muita gente com o meu trabalho de atriz, mas a maioria se encanta por qualquer cara que tiver na televisão. Não importa o trabalho, ou se tem um trabalho por trás, ou se só está ali se mostrando, né, de qualquer maneira. Então eu vi que Se o meu deslumbra. propósito ser humano não era bem esse. Eu achava que em dado momento eu conseguiria passar um recado mais profundo, mais importante com a minha experiência para as pessoas, e eu vi que não tinha ninguém interessado nisso. A imprensa não estava interessada nisso, as pessoas que seguem não estão interessadas nisso, elas estão interessadas na sua vida pessoal. Talvez, e talvez não, porque a vida delas deve ser tão triste, vazia, a maioria, que elas querem viver a vida do outro, elas querem conhecer a vida do outro, elas querem saber como é que é a Tem vida. uma pessoa que está querendo entrar aqui, ele eu não sei se você, se eu posso aceitar, se você autoriza, ele é da família do Gypsy King. Acho que você lembra da nossa época. Eu acho que ele deve estar querendo dar algum recado. Você autoriza ele a falar alguma coisa? Ele é francês? Ele vai falar em francês com a gente? Espanhol, mas ele fala português muito É? bem. Eu conheço perfeitamente, é uma excelente Eu pessoa. Posso aceitar? pode? Vamos ver o que o Pepe vai falar. Pepe, muito querido. Embora eles cantem em espanhol, são franceses. Sim, eu acho que ele é primo do vocalista, se eu não me engano, mas ele é uma pessoa excelente. E isso me fez também ter um hobby. Olha ele aí, cadê? Pepe! Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite para você, amigo. Como você tá? Tá Tô boa? bem, graças a Estou Deus. escutando teus papos aí, estou escutando teus papos, eu acho que nada mais justo, né? Uhum. Acho que duas damas conversando, muito bonito, de um caso super, super importante, né? Eu, como homem, também bastante maduro, eu também gostaria de apoiar nessa causa tão bonita. Nós já se conhecemos há mais de 3 anos, né, André? E você me Mas, contou um pouco de uns detalhes aí que eu não sabia. De fato, na realidade, que eu não sabia. Isso me deixou um pouco chocado, porque já trabalho já mais ou menos há 25 anos, entendeu? Na DP 78 de São Paulo, juntamente com nossos amigos da Precatória, e vejo muitos relatos de agressões físicas, né? Verbais, mas a maioria, como você falou, homicídio, latrocínio, em geral, né? Mas também, como a Daniela está explicando, boa noite, Daniela, Boa noite. bom? Vejo também que não é só com mulheres, e com homens também. Eu só queria complementar isso, sim, eu que não é só acabei de mulher dizer que isso para sofre, ela, Pepe. É o ser humano em si, não é só as mulheres. Tá? Ontem eu justamente. dei um print, eu não mostro para ele, porque ele é como se fosse um pai para mim, sabe? Mas no lugar que a gente se relaciona, ele era mais ou menos assim, como se fosse meu chefe, vamos dizer assim. Né? Eu tenho um app de Não, o canto, chefe é Deus, que era cada uma um Deus coisa te cuida. assim, que que me fez melhorar um pouco mais, que me fez, porque eu não falava quando eu entrei lá, então o médico falou, entra num app de canto, porque quando a última vez que eu peguei a Covid, minha língua enrolava, eu fiquei com muitas sequelas. Então eu entrei, e eu peguei amizade com o Pepe logo em seguida, e já fui vendo algumas coisas, mas o que que acontece? É que eu começo a chorar quando eu falo, é que eu lembro. Ele sempre me deu conselhos bons, ele sempre me deu conselhos perfeitos, mas eu sempre tentei contar para ele, vai cair, mas a Não gente sou volta, eu, a tá? minha esposa também.
Sim, eu vou chegar na PUP. Ah, vai cair porque já deu 1 hora. Olha só, quando a gente está conversando, o tempo vocês pedem para entrar novamente, tá? Daí para a Sim. gente ver o que a Daniela vai falar e eu terminar de explanar o que você